Boa noite de domingo para todos. É com prazer que mais uma vez eu me encontro aqui no canal, do Vinha de Luz para termos uma conversa sobre doutrina espírita. E entramos aí no mês, no último mês do ano de 2022, né, gente? Estamos no mês de dezembro, esse é o primeiro domingo do mês de dezembro. Então, estamos no fim do ano. E nos encontramos em mais um período de comemoração da vinda do Espírito mais evoluído, tá? Que o mundo terreno já conheceu. Que o mundo terreno do planeta Terra já conheceu. Então, vamos hoje conversar sobre todo esse contexto natalino tão peculiar do mês de dezembro. Bom, e agora nós vamos fazer a leitura aqui da nossa página inicial do nosso texto, de início do estudo, daqui para buscar concentração e já para lançarmos aí uma reflexão. E o texto de hoje chama-se Página do Natal. Página do Natal está no livro Antologia Mediúnica do Natal. O texto é do Espírito Emmanuel, e o médium que psicografou é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Então, vamos lá para a leitura do texto, vamos começar a lição 35, do livro Antologia Mediúnica do Natal. E temos aqui, iniciando, luz para alumiar as nações. Lucas, capítulo 2, versículo 32. A claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeiros que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre sistemas políticos. Ele também, continuando, não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz, espírito eterno, embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo. Não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, quais exércitos e sacerdócios, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade, por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécies de claridade acendem no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo. Dentro da noite, apaga a labareda do ciúme e da discórdia que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o mestre divino e a experiência cristã, lembra-te de que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar. Então esse
é um texto, né, do Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel. E dando sequência agora à página, nós vamos fazer a nossa prece de início da nossa conversa de hoje. E assim sendo, fechando nossos olhos, como sempre, limpando nossas mentes, buscando concentração, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai querido. Pedimos toda a proteção à espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores, para que possamos compreender tudo aquilo que vai ser conversado hoje. Pedimos proteção para que a nossa conversa ocorra sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema também. E assim sendo, Pai querido, em nome de Deus, peço permissão para iniciarmos a nossa conversa dessa noite de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora, vamos lá, dando continuidade aos estudos, né? Nós temos agora o que significa o Natal para os espíritas. E aqui eu coloco logo na imagem inicial, o Evangelho segundo o Espiritismo afirma que o mais importante são os ensinamentos morais de Jesus, pois não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Então estamos no mês de dezembro, época do ano que tradicionalmente se respira os ares natalinos das festividades de fim de ano. O Natal, para o espírita, é aquele momento, gente, é que continuamos a ser atingidos pela mensagem do Cristo. Continuamos a ser atingidos. Essa é a nossa busca. A partir desse momento, Jesus renasce em todos os instantes dentro de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma que o mais importante são os ensinamentos morais de Jesus. Porque não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Chico Xavier informa que Jesus se aproxima da Terra, sempre nesse período de festas natalinas, de festas de fim de ano, assim como na época das comemorações de Páscoa. Então, no Natal, comemoramos o nascimento dele, né? Pelo menos simbolicamente, o nascimento de Jesus. E na Páscoa nós lamentamos a sua crucificação. É possível, gente, que o motivo de sua maior aproximação nessas épocas seja em função das lembranças que os homens têm dele, então emite uma série de vibrações e tudo mais, lembrando de Jesus. Bom, muito mais pessoas pensam mais em Jesus nessas duas épocas do ano. Assim como pensam também em Mãe Santíssima nos meses de maio, né, e também no Dia das Mães, né, no mês de outubro, quando comemoramos também Mãe Santíssima. Então é isso, com tanta gente pensando, né, em Jesus, traz o Mestre para mais perto de nossos corações. E com Jesus mais próximo, é possível receber o estímulo maior, uma influência da grande energia do amor de Jesus, o Cristo planetário. É claro, né, que diante dessa enorme oportunidade, muitos espíritos de luz, auxiliares do Cristo planetário principalmente, também se encontram mais próximos dos corações de todos nós, né, gente? O bem não perde nenhuma oportunidade de iluminar a humanidade, de dar uma força para nós. Então, e mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada e nem em Deus, recebem, diante de todo esse cenário, de todos esses aspectos positivos também, energias boas, né? Bom, Natal é a oportunidade de se aproximar, né, de reunir a família. É data que muitos conseguem rever entes queridos, amores, e, inclusive, sua terra de origem, sua terra natal. Ser natalina, reunião familiar, árvore, trocas de presentes, amplificam esse clima de aproximação.
Mas é claro que não devemos esquecer que muitos se encontram, gente, sem família, afastados, amargurados, doentes, abandonados aí pelas ruas, na sarjeta, nos asilos, nos orfanatos, com muita fome. Muitos não se dão conta, né, dessas pessoas esquecidas e em grande sofrimento. Mas os que se lembram delas, pelo menos nesse período de Natal, né? Pelo menos no período de Natal, que lembremos dela. Poucos buscam auxiliar durante todas as épocas do ano. Se no Natal já não é todo mundo, durante o ano é mais complicado ainda. Prosseguindo aqui na nossa conversa, qual é a importância, né, da comemoração da festa de Natal para os espíritas? Então vamos lá. Assim como ocorre em todo mundo cristão, todo dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus e há aquela expectativa na véspera, que é o dia 24. Então, para os espíritas, não poderia ser diferente. Lembrar de Mestre Jesus. Haja vista que o espiritismo é doutrina cristã, fundada por Jesus e apenas codificada por Allan Kardec. Bom, os espíritas buscam, ou deveriam buscar, enxergar o Natal sobre uma ótica bem diferente do que a comercial. Aliás, os espíritas só não, né? Os cristãos também. Todos os demais cristãos. Então é isso, gente. É sempre bom enaltecer que Natal vai além da troca de presentes e da realização daquele banquete natalino. E Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, nos aponta que as comemorações do Natal, gente, nos conduzem ao entendimento da eterna lição da humildade de Jesus. Reparem que é Emmanuel que está dizendo, que está falando sobre as comemorações do Natal, que elas nos conduzem a esse entendimento. Então, a manjedoura, continuando a fala de Emmanuel, foi o caminho, representa a humildade. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Então, a inadiável, né, ou seja, a urgente necessidade de nos aproximarmos mais do Cristo também é uma lição apontada pelos espíritos superiores. O Natal é um momento de profunda reflexão, de ponderação de nossos pensamentos, de nossas condutas. Não é mais conveniente sermos cristãos de faz de conta, gente. Chega de picuinha, chega de intriga, chega de fofoca, chega de rancor, chega de mágoa. Chega daquela famosa frase, eu não gosto dessa ou daquela pessoa. E até às vezes, né, para acompanhar, sei lá, assistir um estudo presencial ou online, esse aí eu não conheço, esse aí eu não gosto, né? Vamos deixar disso. Então, há também aqueles que acham que só os humanos devem ser ajudados e deixam aí os animais de lado. Animal não tem nada a ver, não. Animal que se dane, né? Importa o ser humano, importa todo mundo. Tá? Trate todos os seres vivos com muito amor e carinho. Os animais são hoje o que nós fomos no passado, de acordo com o próprio processo de evolução anímica. Para quem conhece, já estudou sobre isso. Quem não estudou, vai lá estudar. É bom. Então, há os espíritos que veneram, idolatram, por exemplo, médiuns ou exímios oradores e se esquecem, gente, de que eles, se estão encarnados aqui na Terra, é porque também, né, tem grande possibilidade de serem doentes da alma, como todos nós. Então, não há líderes no espiritismo, como, por exemplo, há em outras vertentes religiosas. É preciso, também, né, seguindo o foco aqui, ir além do não matar, além do não roubar, não trair, não enganar. Nós estamos aí, quem já não faz isso, está na fase dos ajustes finos. O espírito de André Luiz, exemplificando aqui mais uma vez e trazendo mais uma ajuda aqui da espiritualidade,
O Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos alerta até para os pequenos deslizes vibratórios, gente, cometidos diariamente. A consciência da presença de Deus foi objeto do texto, né, O Sumiço de Deus, lá da revista Visão Espírita, número 22, e também do livro A Presença de Deus, do nosso grande e querido Richard Simonetti. As pessoas não duvidam da existência de Deus, mas elas parecem, né, pensar e agir como se Deus estivesse de férias. Já repararam isso? Tem gente que comete crimes terríveis, roubos, vícios, mentiras, maldades, grandes e pequenos deslizes em relação às leis divinas, né? E são cometidos todos esses atos incessantemente por muitos que dizem acreditar em Deus e dizem que abraçam uma religião, gente. Daí a força do mal no mundo, olha só. Embora sob o controle do supremo bem, né? É claro, mas os autores dos crimes, dos deslizes, não se dão conta de que estão sendo observados tanto pelos maus espíritos, né, os espíritos ignorantes, quanto pelos mentores e espíritos ainda mais elevados. E Richard Simonetti ainda comenta que haverá substanciais mudanças no comportamento humano, tá? Quando esse sumiço de Deus, tá, for resolvido. Entendeu, gente? Então, vamos continuar aí, vamos evoluir, né, nossos atos, nossas atitudes. Então, vamos lá. Como surgiu essa festa, essa data festiva na humanidade? O Natal, como conhecemos nos dias atuais, tem sua origem no paganismo no século II depois de Cristo, por volta lá de 274 depois da vinda de Cristo. Quando então o imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno com homenagem ao deus Sol, Natalis Solis Invicti, e o cristianismo incorporou essa festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o grande sol, grande irmão maior que veio até nós. A encarnação da justiça divina, a personificação da luz do mundo. Sabe-se que, historicamente, não há, gente, comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido realmente na noite do dia 24 para o dia 25, né? Até mesmo porque, lá naquela época, né, na época do seu nascimento, sequer existia calendário e o sistema de datas utilizados hoje também não havia naquela época. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro somente veio a ser estabelecido durante o papado, né, lá do Papa Júlio I, no século III depois de Cristo. E aí foi considerado feriado no Império Romano apenas com o imperador Justiniano. Aí já mais para frente, lá no ano 529 depois de Cristo. Então a igreja, no princípio do cristianismo, no início, lá na origem, percebeu que teria que usar de artifícios para cristianizar o povo romano, né? Que até então era praticante do paganismo, né? Do politeísmo, que era a religião oficial do Império Romano, até o ano 380 depois de Cristo, quando Teodósio I, o imperador, instituiu o Édito de Tessalônica, decretando a partir daí o cristianismo como religião oficial de todo o Império, e usou de datas, né, e divindades pagãs como ponto de partida, gente, para a introdução da nova doutrina que surgia naquele povo. A exemplo da figura de Jesus de Nazaré, né, no lugar do Deus Sol, os invictos, e tantas outras incorporações da cultura, tá, pagã, usada pelo cristianismo primitivo, tudo isso como forma de aproximar, né, repetindo, novos fiéis e conquistar a sua simpatia. Então, desde a Idade Média até os dias atuais, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos. E com ele, transformou-se também o significado do Natal em meio à humanidade.
Com o tempo, surgiu a figura do presépio, que foi inventado pelo nosso Francisco Bernardano, nosso querido Francisco de Assis. A árvore de Natal é inventada por Martinho Lutero. O Papai Noel, né, o São Nicolau, que foi um bispo turco do século IV, que viveu lá em Mira, atualmente é a Turquia, né? Que no aniversário ele dava presentes, tá, para as crianças locais. O trenó com renas voadoras, presente de Natal, tudo que remota ao quê? Aos 3 reis magos que foram até Jesus por ocasião do seu nascimento para presentear Jesus. Então, toda a simbologia natalina da atualidade nós temos aí. E em meio a toda essa movimentação comercial e publicitária dos dias de hoje, toma conta do Natal, né, e toda a sua simbologia. Muitos se perguntam qual seria o verdadeiro sentido do Natal no meio de toda essa confusão. Mas é importante que o Festival de Jesus de Nazaré é estudar e praticar seus ensinamentos, né? E vamos evoluir aí sobre essa mensagem, né, do Cristo através do Espiritismo. A maioria, gente, do povo hebreu esperava o nascimento de um Messias guerreiro, de um libertador do povo de Israel. Inclusive, os próprios apóstolos reagiam dessa forma, e não apenas Judas. Um libertador, né, então, que comandaria a nação de Israel acima de todas as outras. Os primeiros profetas falaram da vinda de Jesus, gente, quase 1000 anos antes de seu nascimento. E aí, essa chegada de Jesus entre os homens representa a evolução do planeta Terra, tá? Ele finaliza essa questão do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, o segundo estágio que nós vivemos hoje. Estamos na parte final, caminhando agora para o mundo de regeneração, terceiro tipo de classificação do universo, né? Dos mundos. Então, os profetas predisseram o nascimento de Jesus Cristo, gente. O Antigo Testamento ele possui centenas de profecias sobre o Messias. Tá? Isaías, que viveu lá por volta de 740 antes de Cristo, ou seja, né, antes do nascimento de Cristo. Então, e de acordo com Isaías, né, como Jesus viria lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, né, Jesus viria como menino. Então, o profeta Elias informou quem seria a mãe de Jesus, né? Uma virgem, né? Uma mulher solteira e pura. Quando o anjo Gabriel foi enviado para anunciar que Jesus estava para nascer, a profecia de Isaías estava sendo cumprida. De acordo até, nós temos isso, essa menção no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Então, de acordo com a profecia de Samuel, gente, o Iamanita, haveria sinais quando Jesus nascesse. Tá? Samuel, inclusive, falou a respeito dos sinais que antecediam o nascimento de Jesus. Era uma nova estrela que apareceria e não haveria escuridão na noite anterior ao nascimento de Jesus. Essas profecias, então, foram feitas cerca de 6 anos, né? Essas aí que eu estou falando agora, antes do nascimento de Jesus. Os judeus, gente, olha só, contudo, não entenderam, tá? A grande mensagem do Salvador, né, da vinda do Salvador. Então, eles esperavam, como eu falei antes, um Jesus na condição de rei, né, um Jesus guerreiro, né, um homem guerreiro, um grande governador, que sobrepujaria as outras nações, colocando Israel no topo. Jesus disse ser rei, sim, mas não desse mundo material. Ele pregou a continuidade desta vida no mundo espiritual, apontando a vida futura. A maioria do povo hebreu esperava, então, o nascimento desse Messias guerreiro, desse libertador que comandaria a nação. Como eu falei, até os apóstolos, né, como exemplo Pedro e Judas, esperavam algo assim. E cometeram as coisas que eles cometeram por causa disso, tá, gente? Então, Jesus, ele veio como um conquistador, mas diferente. E ainda hoje, Israel não reconhece Jesus como Messias e ainda espera o nascimento do seu grande conquistador, se bem que tem movimentos lá já em sentido contrário a esse. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e tem o objetivo de reviver o cristianismo do início dos tempos. É claro, né, gente, que os espíritas
não precisam mais morrer lá nas arenas dos leões, né? Por não negarem Jesus, como aconteceram com os primeiros cristãos. Precisa apenas buscar o bem, fazer a coisa correta, estudar Jesus. E de acordo com os princípios doutrinários do Espiritismo, Jesus foi o personificador da segunda revelação da lei de Deus. Porque a primeira veio com Moisés no Monte Sinai, onde recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, deu continuidade a esta grande obra de elucidação dos caminhos da evolução, que é a doutrina espírita, a terceira revelação. Bom, vamos aqui conversar agora um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Né? No nascimento de Jesus não se sabe com exatidão, como eu falei antes. Quando Jesus nasceu, há estudos que indicam que uma data provável seria o mês de setembro. A tradição afirmou que seria em dezembro, como já falei aqui. Então, para nós, o importante é que a gente lembra do mestre num período. Já que a gente ainda não consegue lembrar durante o ano todo, pelo menos nesse período. Né? Então, devemos lembrar, né, aproveitando essa oportunidade, né, de Jesus, e agirmos como se ele estivesse realmente aniversariando nesse mês. Jesus nasceu, gente, numa manjedoura, rodeado de animais. Emmanuel nos lembra isso. E em termos simbólicos, a manjedoura revela o caráter humilde e simples daquele que seria o maior revolucionário de todos os tempos, sem que se precisasse escrever uma só palavra. Os exemplos de sua simplicidade devem nortear os nossos passos nos dias que correm, nos dias atuais. Então, ainda enaltecendo a lembrança da manjedoura, do espírito de Emmanuel, novamente, no livro Antologia Mediúnica de Natal, no outro texto chamado Oferta de Natal, nos descortina que, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço da palha singela. Os ensinamentos de Jesus, gente, têm o objetivo de transformar não apenas o homem, um homem, mas sim toda a humanidade. É sempre importante lembrar isso, relembrar. Então, o Espírito Emmanuel, já em outro livro, o livro Roteiro, ele nos aponta que antes de Cristo, a educação era muito pobre. O cativeiro era consagrado por lei. A mulher era submissa, os pais podiam vender os filhos, e por aí vai. Uma série de outras ignorâncias. Com Jesus, entretanto, começa uma era em direção a sentimentos mais nobres. Os apóstolos de Jesus se dedicaram aos semelhantes. Pedro e os companheiros dedicaram-se aos doentes e infortunados. Instituíram, né, casas de socorro para os necessitados, as escolas de evangelização para o espírito popular. E quando nós estudamos, aí conversamos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós lembramos, né, na ocasião lá de Cristo, que ele era Zaqueu, que ele se converteu, que ele participou também de tudo isso aí como mais um apóstolo. E agora vamos lá, né, os símbolos do Natal. Esses símbolos do Natal, né? E esses símbolos do Natal devem ser ignorados pelos espíritas? Ignora os símbolos do Natal. Bom, as crianças espíritas, como as demais crianças, convivem, né, na mesma sociedade, com toda a propaganda, com todos os símbolos natalinos. Então é válido desprezá-los ou buscar essa oportunidade tanto para adultos e crianças espíritas, para a gente explorar, ensinar Jesus, aprender sobre Jesus. Mas é bom atentar, gente, que os símbolos, Emmanuel já nos alerta, né? Que os símbolos podem ser muito úteis para melhorar a compreensão, sim. A gente tem que enaltecer. O símbolo explica vários conceitos, propostas e fenômenos da vida. Isso, inclusive, é o que nos ensina, né, o espírito da grande Joana de Ângeles, lá no livro ditado por ela, cujo nome é Psicologia da Gratidão. Mais uma fonte referenciada aqui.
Um livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E dando sequência a que os espíritos nos orientam, nós temos Emmanuel novamente no livro Antologia Mediúnica do Natal. Já conversamos, já citamos. Ele diz que utiliza os símbolos, deve-se utilizar os símbolos e dar uma significação bem mais próxima aos ensinamentos de Jesus. Humberto de Campos, olha, mais uma referência lá no texto Natal Simbólico, do livro Pontos e Contos, também fez excelente uso da simbologia natalina. Então, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Antes de reformar o mundo, é preciso reformar o homem, a si mesmo, a nós mesmos. A grandiosa estrela natalina, a estrela de Belém, gente, rompe as trevas, no grande silêncio nos guia para a chegada do Cristo. Não se deve realmente, com exatidão, não sabemos quando nasceu Jesus. Então, há estudos que indicam, a tradição firmou, e para nós o importante é lembrarmos sempre do Mestre, tá? Pelo menos nesse período. Assim devemos lembrar, na oportunidade de Jesus, e agirmos como se ele estivesse realmente aniversariando. Então, temos vários símbolos que se misturam nessa comemoração. Mais um, o Papai Noel, que eu já citei antes, São Nicolau, é usado pelos comerciantes a fim de incrementar as vendas dos seus produtos no fim de cada ano. Gira o comércio, movimenta a economia. O espírito do Natal, segundo a propaganda, está relacionado com a fartura da mesa, com a quantidade de brinquedos e outros produtos que o consumidor possa ter em seu lar. Mesmo que o Papai Noel seja utilizado pelo comércio, nós podemos extrapolar essa ideia e utilizá-lo para entregar outros presentes. Não apenas materiais, como, por exemplo, o amor, a atenção, o carinho, a compreensão, a amizade e os abraços. Os espíritos estão orientando nesse sentido. O Emmanuel, viu? Humberto de Campos, Joana de Ângeles. E aí a árvore de Natal é uma contribuição alemã, instituída lá no século, salvo engano, XVI, com o intuito de reverenciar a vida. Essa foi a origem dela, nobre. Sobretudo no que diz respeito aos pinheiros, que conservam a folhagem verde, mesmo durante o mais intenso inverno. Olha que coisa interessante. E o presépio? Como eu já falei, foi uma ideia de Francisco de Assis, no século XIII. As bolas e as estrelas que enfeitam a árvore de Natal, gente, representam as primitivas pedras, maçãs ou outros elementos com que no passado adornavam o carvalho, precursor da atual árvore de Natal. Antes de serem substituídas por lâmpadas elétricas coloridas, as velas eram enfeites comuns nas árvores como sinal de purificação. E as chamas acesas no dia 25 de dezembro são uma clara referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo. A estrela que se coloca lá no topo da árvore é para recordar a que surgiu em Belém por ocasião do nascimento de Jesus. Então é sempre bom lembrar que o famoso espírito de Natal deve ser entendido como revivência dos ensinos do Cristo em cada uma de nossas ações. Então a gente ressignifica os símbolos todos, mas não despreza eles. Temos aí o prato cheio, as ferramentas para ensinar coisas melhores usando os mesmos símbolos tão propagados. Então não há necessidade de esperarmos o ano todo para comemorar Jesus, como eu já falei também. Deveria ser todos os dias. A compreensão em prática do espírito do Natal durante todos os dias do ano, isso está relacionado ao estágio evolutivo de cada homem. E no outro livro, mais uma referência, no Reportagens de Além Túmulo, o espírito, o irmão X, que sabemos ser Humberto de Campos, nos conta a história de Emiliano Jardim, lá no texto Natal Diferente. Emiliano, gente, era uma pessoa com concepções assim bem materialistas,
E nós sabemos que, em maior ou menor grau, todos nós temos essas concepções. Mas ele sofreu um duro golpe, o Emiliano, lá no livro, com o desencarne de seu filho. Abatido pela dor, Emiliano começa a se interessar por uma religião. E à medida que não se encontrava, ele ia mudando de religião, ia mudando de credo, até que ele se encontrou, finalmente, no Espiritismo. No meio dessa jornada, numa véspera de Natal que isso aconteceu, né, que, por sinal, durante esse período ele quase cometeu suicídio. Então, a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. E Emmanuel enaltece essa questão. Pensando, então, na manjedoura, que tipo de alimento ofertamos aos companheiros de jornada? Como podemos auxiliar o próximo, o necessitado, a nossa família, a sociedade da qual fazemos parte? Pensando nos reis magos, somos humildes. Será que somos humildes o suficiente para reconhecermos a grandeza do Cristo? Que tipo de presente precioso estamos dispostos a oferecer a Jesus? Reflexões. Bom, então, dando continuidade, né, a esse contexto, vamos lá agora conversar um pouquinho sobre essa preparação para a chegada de Jesus, né, de Maria, no mundo material. Para que Jesus nascesse, gente, foi necessário uma longa e dolorosa adaptação dele, né, do espírito, em virtude de sua colossal envergadura luminosa, um espírito criador de mundos, um químico sideral, uma luz maior do que o sol, condensada num corpo material. Milênios, então, foram necessários, tá, para o nascimento de Jesus entre nós. Podemos dizer que até, né, os filósofos gregos, chamados por muitos erradamente de pagãos e relegados pela própria igreja na Idade Média, deram enorme contribuição para a melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus. Do Espiritismo, então, nem se fala. Por isso, muita coisa na chegada de Jesus foi limpa e especial. Principalmente, né, nós temos a concepção, a gravidez de Maria e o próprio corpo utilizado por Jesus. Então, foram processos ainda desconhecidos entre nós, espíritos imperfeitos e bem ignorantes, com a ciência ainda do mundo material muito atrasada. Então, na história dos povos, que é muito mais antiga do que a ciência desconfia, o homem é muito mais antigo no planeta Terra. Então, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, nós tivemos a presença de seres iluminados, auxiliando que a humanidade, preparando o nascimento de Jesus, tá? De Maria também. Então, foram espíritos de muita luz que encarnaram no mundo, né, antes de Jesus, né? Eram no plano espiritual e no plano material, como precursores, principalmente dos ensinamentos de amor. Inicialmente, nós tivemos lá na Lemúria espíritos como Nomu e Juno. Na Atlântida, tivemos espíritos como Anfion e como Antúlio. Depois, tivemos na Pérsia, Krishna. Depois, na Índia, Buda. E, por fim, o maior de todos, que foi o governador planetário, né? Jesus, o Cristo da Terra, na Palestina. Sempre em apoio a esses seres especiais, nós tivemos grupos de suporte, como os sacerdotes flâmines da antiga Lemúria. Quase de forma simultânea, tivemos aí a fraternidade dos profetas brancos na Atlântida. No futuro, renasceram no Ceilão, fundaram os santuários da Grande Torre do Silêncio, em apoio a Krishna. Na Grécia, formaram o grupo dos Dáctilos. A fraternidade dos Cóbidas, mais uma que difundiu as verdades espirituais no Antigo Egito e também na Mesopotâmia. E, por fim, com Moisés, tivemos os essênios, né, que despertaram e se espalharam pela Palestina, pela Fenícia e pela Arábia. Documentos descobertos pela arqueologia nas ruínas dos templos egípcios de Mênfis, de Ábidos, de Saís e de outros, vêm comprovando essa trajetória desses grupos, desses seres iluminados, desses grupos de suporte, desde a antiga Lemúria.
Aos poucos vamos descobrindo mais sobre todos eles, pois sempre foram os sacerdotes do silêncio. Almas iluminadas, né? Almas de luz renascidas, trabalhando sem ruídos entre os vivos, com humildade, com enorme conhecimento e sem chamar a atenção. Conhecidos às vezes como os terapeutas, espalhados por toda parte, andando entre as pessoas. Eles consolavam os famintos, gente. Eles também curavam os doentes, difundiam os conhecimentos, as verdades espirituais. Enfim, foram sacerdotes como os do templo Escola do Monte Horebe, na Arábia, dirigidos por Melquior, preste atenção nos nomes. Os ruditas solitários dos montes Sagros, na Pérsia, cujo culto era baseado em Zend Avest de Zoroastro, cujo chefe era nada mais nada menos do que Baltazar. E também os solitários do monte Zuleiman, junto ao rio Indo, dirigidos por Gaspar, senhor de Serinagar e príncipe de Bombaim. É isso mesmo, gente, que vocês perceberam, né? Para quem está ligado. Melquior, Baltazar e Gaspar, olha aí a origem deles, ó. Foram os visitantes especiais, que a tradição chama o quê? De reis magos. Eles seguiram, então, o brilho da estrela. Visitaram o recém-nascido menino Jesus, não é? Nos primeiros dias do seu nascimento, em Belém. Vieram em direção da estrela do Oriente, onde ficaram a Caldeia, a Síria, a Pérsia, né, e a Índia. E, finalmente, nós tivemos aí os essênios na Palestina, né, que deram todo o suporte também para Jesus, para José e para Maria. Então, a origem, inclusive, dos essênios ocorreu com Moisés, após uma visão, aí, uma orientação de Jesus lá no Monte Sinai. A fraternidade dos essênios foi criada, foi orientada por Moisés e foi dirigida pelo discípulo, né, dele, chamado Essém, que é exemplo de Moisés, também possuía enorme faculdade mediúnica e também conversava com os espíritos. Então, os reis magos representavam, junto com os essênios, com toda essa galera, esses grupos de seres de luz desde os tempos longínquos e remotos e ainda bastante desconhecidos da ciência, né? Que eram os tempos da Lemúria. Bom, então agora nós chegamos aí à nossa parte já final, né, pessoal? Que pena, é sempre gostoso a gente conversar, né? Ainda mais trazer aqui os estudos, às vezes até coisas novas que alguns não tinham. Então, aqui na conclusão, nós temos que aqueles que conheceram a Jesus, está escrito aqui na imagem, tá? Nunca mais serão os mesmos. Palavras da nossa grande Joana de Ângeles. Pessoal do chat que não conseguiu ler, aí, ó, cada imagem, tá? Então, gente, estamos realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas? Será? De acordo com o processo de reencarnação, as vidas sucessivas, temos condições, o quê? De melhor vislumbrar o nosso futuro, que nada mais é do que uma continuidade daquilo que estivemos fazendo nesta vida. As vidas passadas, a vida atual, é uma continuidade do que nós, né, já plantamos. Estamos colhendo. Na vida atual, somos a nossa melhor versão. Então, aquele pessoal que gostaria de saber o que foi em vidas anteriores, ó, desiste. Nós hoje somos a nossa melhor versão. Não quero saber quem você foi no passado, tá? É complicado. Bom, no livro, mais uma referência, Lira Imortal, Psicografia de Chico Xavier, o espírito do grande Olavo Bilac, nos diz que no mundo, em toda parte, ouve-se o grito da mentira em seus dias de vitória. Ostentação, miséria, né? Falsa glória, afrontando as verdades do infinito. Mas ao coro sinistro das batalhas, hão de cair as rígidas muralhas que guardam a ilusão do mundo velho. E após a dor, a treva e a derrocada, o homem renascerá para a alvorada de luz divina e eterna do Evangelho. Então, gente, pensando em Maria e José, após a referência de Olavo Bilac, estamos cientes das nossas responsabilidades como educadores?
Será? Mais uma reflexão. O que temos, então, ensinado às crianças que nos cercam? Nos veio desde bebê como exemplo. Temos acolhido os adolescentes com carinho e compreensão, principalmente aí diante das escolhas que alguns fazem muito tristes. Que atos e pensamentos que achamos ser segredo têm sido testemunhado pelos espíritos que nos acompanham diariamente? Hein? A gente acha que está fazendo as coisas segredo, escondido? Não está não, hein? Então, os exemplos de vida estamos transmitindo aos nossos familiares, colegas de trabalho e amigos. Como Jesus, gente, gostaria que fosse comemorado o seu aniversário? Hã? Como? Ele é o maior aniversariante. Comemoramos Jesus quando percebemos a importância dele em nossas vidas. E Joana de Ângeles, mais uma referência, nos diz que aqueles que conheceram a Jesus nunca mais serão os mesmos. É o que está aí na frase que eu coloquei. Refletindo sobre as palavras de Emmanuel e de Humberto de Campos, vibremos para que cada um busque a lucidez necessária para refletir as lindas vibrações natalinas, tornando-as ponto de partida para a melhoria interior de cada um de nós. Vamos nos distanciar, então, dessa visão tradicional e comercial do Natal, do simbolismo, da visão tradicional aí dos simbolismos e dos ritos religiosos. O espírita consciente e os demais cristãos devem festejar o Natal todos os dias, expressando-se com compreensão, com empatia, caridade e amor ao próximo. E sigamos o conselho de Emmanuel, que diz: nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Então, concluindo com essa citação de uma frase de Emmanuel, nós aqui encerramos nosso estudo e vamos agora para a nossa prece de encerramento. Então vamos agora todos, de olhos fechados, agradecer essa oportunidade e vamos pedir que a espiritualidade amiga, nossos guias e mentores, nos auxiliem em mais esse Natal para que nós possamos usar todo esse contexto, todos esses símbolos, como nos ensina Emmanuel e como também corrobora Joana de Ângeles, Humberto de Campos. Vamos mostrar através deles também, e mais ainda através de nossa prática, dos ensinamentos de Jesus, e que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nessa tarefa, nossos guias e mentores, que nós possamos trilhar caminhos do bem, buscando cultivar vícios, virtudes e abandonando vícios, cultivar virtudes abandonando vícios, cultivar o bem, caminho do bem. Nossos guias e mentores nos auxiliem, nos inspirem. E assim, Pai querido, agradecidos estamos por toda essa energia amplificada nesse período natalino, nos lembrando de Jesus e buscando a sua exemplificação. Pedimos permissão por dar por encerrado mais essa conversa de hoje. Mas essa conversa desse domingo, no primeiro domingo do mês de dezembro do ano de 2022. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal, acabamos aqui a nossa conversa. E eu quero agradecer aí pela presença de todos, pela atenção de todos vocês. E mais uma vez, por mais essa oportunidade de estar aqui no canal da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Um abraço a todos os irmãos. Um bom finalzinho de domingo e que todos tenham uma boa semana
e um excelente mês de dezembro. Curtam esse vídeo, por favor. Curtam os demais vídeos do canal. Indiquem esse vídeo. Indiquem os demais vídeos do canal. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar mais um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo codificado. Tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.